É o nosso Santo Deus. Agradecemos ao Senhor por mais essa oportunidade de podermos estarmos aqui reunidos para partilhar um pouquinho daquilo que o Senhor nos passa, em nome de Jesus. Amém, assim seja. Glórias a Deus. A palavra hoje, irmãos, é 1 Tessalonicenses 5, do 12 ao 28. Glórias a Deus. Aleluias, aleluias, aleluias. Preceitos diversos, votos e saudações. E rogamo-nos, vós, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor, e vos admoestam, e os que tenhais em grande estima e amor, por causa da tua obra. Tende paz entre vós. Rogamo-nos vós também, irmãos, que admoesteis e os desordeiros, consoleis os que de pouco ânimo, sustenteis os fracos e façais paciente para com todos. Vede que ninguém dê a outro mal por mal, mas segue sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Regozijai-vos sempre, rogai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade do Senhor em Cristo Jesus, para convosco. Não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias. Examinai tudo, retendo o bem. Abstende-vos de toda a aparência do mal, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Irmãos, orai por nós. Saudai a todos os irmãos em os ósculo santo. Pelo Senhor, vós conjuro que esta epístola seja lida a todos os santos irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Glórias a Deus, né, irmãos? Palavra grandiosa, né? O que o Senhor me diz com essa palavra, né? Eu costumo dizer, né, que a igreja, a nossa vida espiritual, a nossa vida física é uma engrenagem, né? Todos nós, um depende do outro, né, irmãos? Às vezes não é porque você não está presente na situação, que você não está em consagração, que você não está em oração, né? Talvez você tenha outro a fazeres, não que seja mais importante do que a obra de Deus, ou seja lá o que for, né? Mas às vezes naquele momento, né, a situação é essa. E nós não temos horário, nós não temos situação, nós não temos locais para orar, né? A nossa oração pode ser em silêncio, né, irmãos? Então, assim, muitos são chamados por um tempo, né, às vezes para ficar por trás das malhadas, em oração, em consagração, né? Então, e muitas vezes as pessoas não entendem isso, né? As pessoas, se elas não te veem, elas acham que você está fria na fé, né? E que nós venhamos orar todo dia, porque todos nós estamos sujeitos a cair, a se esfriar, né? Mas nem sempre, irmãos, depende do chamado de cada um. Depende da obra que Deus tem na vida de cada um, né? Então, cada um é na sua individualidade, é o seu chamado, é o propósito do Senhor na vida de cada irmão, de cada irmã, né? Então, que nós venhamos ter sabedoria e discernimento nisso, né, irmãos? Porque muitas vezes, né, não conseguimos por
por um devido situação, ou seja qual for a situação. Mas não é por isso que nós não estamos nos consagrando, que nós não estamos orando, que nós não estejamos por trás da malhada, clamando ao Senhor, né? Então, que nós venhamos a ter esse entendimento, né? Que às vezes acontece que todos têm o seu valor, do menor ao maior, do maior ao menor, né? Glorificado é como eu falo, é uma engrenagem, nós precisamos, todos nós precisamos um do outro, né? E às vezes acontece, né, irmãos, a gente não tem empatia com o nosso próximo, né? Como eu disse, né? Todos são servos, mas aquele que caminha em retidão, no caminho reto, com temor, esse é o verdadeiro servo do Senhor, né? Então, que nós venhamos muitas vezes, né, irmãos, nós falamos um oi ou uma paz para um irmão, para uma irmã, ou seja qual for, até mesmo da nossa família, né? E que nós venhamos a fazer isso com amor, né? Com amor, de coração, que seja verdadeiro, que não seja uma obrigação. Porque a partir do momento que aquilo que nós fazemos passa a ser uma obrigação, nós não estamos adquirindo nós não estamos agradando ao Senhor, porque não é verdadeiro, né? Que nós venhamos a juntar tudo aquilo que é galardão, que é bênçãos do Senhor, que seja verdadeiro, que seja honesto, né? Então, mas para que isso venha acontecer, nós temos que nos colocar no lugar da pessoa, né? Da situação das pessoas. Eu costumo ver, sabe, analisar muito isso. Famílias completas, famílias de pai, de mãe, de filhos, né? Que a pessoa não teria o que reclamar, a pessoa não teria o que e não se sentir feliz, e não se sentir completa, né? E muitas vezes essa mesma pessoa, né, ela tenta tirar a paz daquela pessoa que às vezes tem bem menos, né? A responsabilidade daquela pessoa às vezes é bem maior do que aquela que tem com quem dividir a situação e tudo mais. Então, irmãos, que nós venhamos a refletir e agradecer ao Senhor por tudo, até mesmo pelo pouco, né? Porque muitas vezes as pessoas têm tudo e não valorizam o que têm. E que essas pessoas venham abrir os olhos espirituais e dar valor naquilo que tem, né? Consagrar aquilo que ela tem ao Senhor, para tudo aquilo que precisa ser mudado na situação, ou seja, em qualquer situação que for, que o Senhor venha trabalhar, que o Senhor venha mudar, né? Porque às vezes as pessoas reclamam, mas não consagram ao Senhor. Quando elas lembram de consagrar ao Senhor, já é tarde para a situação, porque já passou da medida, já passou da hora. Então, que nós venhamos a consagrar tudo aquilo que nós vamos fazer ao Senhor antes, para que a gente não venha pagar o preço, né, no percurso, até conseguirmos alcançar o processo todo, né, que muitas vezes, quando as pessoas estão fracas, elas não conseguem, elas desistem antes de encerrar o processo. Por quê? Porque ela não consagrou ao Senhor tudo que ela fez, né? Ela confiou muito na força do braço dela, né? No conhecimento dela, no entendimento dela, não consagrou, né? Não abriu o coração para o Senhor, não orou ao Senhor para que Ele viesse abrir os olhos espirituais, para que ela viesse a ter entendimento do que realmente seria, ou ou tem que ser, em nome de Jesus, né, irmãos? Então, é isso, irmãos, né? O Senhor hoje falou comigo, né? Que todos têm uma função, né? E alguns, né,
por um determinado tempo, talvez fique por trás das malhadas, mas isso não quer dizer que esteja frio. Isso não quer dizer que os irmãos têm que deixar num canto. Isso não quer dizer que alguns venham se emburrar pela situação. Hoje, irmãos, está muito comum as pessoas emburrarem com outras, as pessoas darem gelo em outras, sabe, assim, porque não tá do jeito que elas querem manipular as pessoas, do jeito que elas acham que é. E não é o que nós queremos, né? Não é o que eu quero, é o que o Senhor quer. Porque se não for o Senhor, não existe querer, né? Nós venhamos a nos a reconhecer que é o Senhor que comanda, é o Senhor que faz, né? E que esse espírito de emburro, né? Que eu falo assim, não, isso não é de Deus, irmãos, né? O emburro não é de Deus. A pessoa que qualquer coisa, se não é do jeito que ela quer, não é de jeito nenhum. Quem somos nós, né? Quem somos nós? Somos vaso, barro, né? Mas nós não podemos querer manipular as pessoas, sabe? Mudar as pessoas. Muitas vezes, assim, irmãos, você vê, às vezes, esposa reclamando de esposo, porque o esposo não quer fazer regime, ou porque o esposo não quer se cuidar. Gente, quando é amor, nós amamos da forma que é. Nós não amamos beleza, nós não queremos beleza. Nós queremos coração, coração puro, limpo. E às vezes aquela pessoa é feliz, mas ela está destruindo o relacionamento dela de tanto ela ficar cobrando. Cobrança daqui, cobrança dali, cobrança daqui. A pessoa chega uma hora, ela cansa. Ela desiste de lutar. Ela vai ficar lá no canto dela quieta. Por quê? De tanta cobrança, irmãos. Então, que nós venhamos agradecer. Se o Senhor colocou, se está do nosso lado, glória a Deus. Dê valor no seu esposo. Você se cuida. Deixa seu esposo em paz. Deixa seu esposo viver da forma que ele acha melhor. Se você realmente amar o seu esposo, você vai amar ele do jeito que ele é. E se ele tiver de mudar, vai mudar pelo amor, não a força, né? Não a força. Eu não sei porquê, né, irmãos? Eu não sei o porquê que eu estou dizendo isso, porque, né, eu sou solteira, eu não tenho esposo, e eu não tenho ninguém para implicar. Glória a Deus, né? Mas, assim, irmãos, é fato, né? Então, às vezes, a gente fica olhando assim e fala, meu Deus, né? As pessoas têm tudo na mão. Tem sua família saudável, né? Com saúde, seus filhos com saúde, seus filhos com profissão, seus filhos formados, né? E ficam caçando motivo para não ser feliz, né? Então, que nós venhamos a vigiar, irmãos, vigiar, né? Não adianta nós orarmos 24 horas, né? Ou que seja 1 hora, 2 horas por dia, ou lermos a palavra, se nós não vigiarmos. Se nós não tirarmos esse espírito de cobrança, que muitas vezes fala mais alto que nós mesmos, né? Temos que tirar esse espírito de cobrança, de julgamento, de apontamento. Poderia ser melhor, tem que ser melhor. Se não for melhor, não dá. Quem somos nós para dizer se dá ou se não dá? É o Espírito Santo que conduz, né? Então, que nós venhamos a deixar o Espírito Santo conduzir. Deixarmos de ser juiz na vida do nosso próximo, do nosso irmão, dos nossos filhos, ou seja, de quem for, né? Que nós venhamos a nos examinar, que nós venhamos a ser juiz de nós mesmos, em nome de Jesus. Meus irmãos, vocês me perdoam, mas o meu celular acabou tocando, mas vamos dar sequência. Glórias a Deus. Eu vou estar lendo um breve resumo
E após o breve resumo, vamos estar orando por todos, em nome de Jesus. Preceitos diversos, votos e saudações. Rogai-vos, irmãos, que reconheçamos os que trabalham entre vós e os que presidem sobre vós no Senhor, e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor, por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Rogamo-vos também, irmãos, que o admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustentei os fracos e sejais pacientes para com todos, que não venhamos a retribuir o mal com o mal, que venhamos a regozijar-vos no Senhor sempre, orar ao Senhor sem cessar, e em tudo dar graças ao Senhor, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Amém. Assim seja. Glorificado e exaltado é o nosso santo Deus, né, irmãos? Palavra grandiosa, né? Que vem, né? Que nós precisamos nos examinar todos os dias, irmãos. Que nós precisamos nos dominar todos os dias, né? Para que a gente não venha a derrubar o nosso próximo, né, irmãos? Que às vezes eu falo, para você levantar é difícil, né? É difícil. Mas para você derrubar é no estalar de olhos, você não sabe como que aquela pessoa está espiritualmente. Porque se ela estiver fortalecida espiritualmente, ela não vai cair. Ela vai orar ao Senhor, pedir para que o Senhor venha limpar o coração dela, né? Limpar a mente, a alma, o espírito e tudo mais, né, irmãos? Para que não venha ficar nenhum vestígio, né? Mas e se ela estiver fraca? Muitos você olha com os olhos físicos. E os olhos físicos tá tudo perfeito, tudo maravilhoso. Muitas vezes a vida financeira tá perfeita. Nem sempre porque tá com a vida financeira em ordem, está tudo em paz, né, irmãos? Nós não sabemos a guerra espiritual que está dentro de cada um de nós, né? A guerra espiritual que está dentro do nosso coração, dentro de cada um, né? Então que nós venhamos a vigiar, para que a gente não venha derrubar o nosso próximo, para que a gente não venha derrubar o nosso irmão, né? Em nome de Jesus. Eu sei, irmãos, eu não sei nem o porquê eu estou passando essa palavra. Eu não estou tendo entendimento. Mas eu creio que o Espírito Santo de Deus deve ter, né? Tem um porquê, né? Nós não sabemos, nós não temos conhecimento. Talvez seja até para nós mesmos, né? Porque nós somos falhos. Eu digo, eu sou falha, né? Às vezes você vê algo, você já julga. Muitas vezes a pessoa errou lá atrás, porque ela errou lá atrás, ela vai acabar carregando aquilo por um longo tempo. Talvez hoje ela já tenha se consertado, a gente não sabe, quem sabe é Deus, quem sabe é o Espírito Santo de Deus, né? E às vezes hoje ainda estamos julgando. Às vezes hoje qualquer coisinha nós já estamos apontando e a gente não sabe a situação que está acontecendo, né? A gente não sabe. O único que sabe é o Espírito Santo de Deus. Quem somos nós, né? Somos falhos. Somos falhos até mesmo com nós. Somos omissos até mesmo nós com nós mesmos. Imagina com o nosso próximo, com o nosso irmão, né? Vamos estar orando por todos em nome de Jesus. Papai, te louvamos e te agradecemos e te bendizemos. Quão grande és o Senhor, quão poderoso és o Senhor. Te louvamos, Senhor, e te agradecemos por esse início de semana, Senhor. Que seja uma semana de bênçãos, de vitórias, Senhor, em nome de Jesus. Que tudo aquilo que o Senhor tem para nos entregar, que nos seja entregue, Senhor, que o Senhor venha confiar em nossas mãos, em nome de Jesus. E te agradecemos, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor já nos entregou, Senhor, que o Senhor já nos permitiu, que o Senhor já nos curou, que o Senhor já nos libertou, Senhor. Tudo aquilo, Senhor, muito obrigado, Senhor.
Nós te louvamos e te agradecemos, Senhor. Te agradecemos pela nossa saúde, pela saúde dos nossos filhos, Senhor. Por tudo, Senhor, por tudo que o Senhor tem confiado em nossas mãos. Que o Senhor continue, papai, nos direcionando, nos dando sabedoria, Senhor. Abrindo nossos olhos espirituais, Senhor, em nome de Jesus. A nós, a nossa igreja, todos os nossos, Senhor, em nome de Jesus. Que haja renúncia, Senhor. Que haja capacitação do Senhor, do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Em todos os sentidos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Assim seja. Glórias a Deus. Glorificado e exaltado é o nosso Santo Deus. Aleluias, irmãos. É impressionante, mas toda vez que eu oro, parece que acende uma luz nos meus olhos. Glórias a Deus, né? O Senhor é bom, o Senhor é fiel, né? Em todo o tempo. Fiquem todos na santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E que Ele venha nos abençoar, a nós, aos nossos filhos, a nossa família, nossos negócios, por onde passarmos nossos pés, as nossas mãos, a nossa mente, o nosso coração. Que seja a vontade do Senhor e não a nossa, em nome de Jesus. Amém. Fiquem todos na santa paz de Deus. Aleluias.